9 horas da noite, às 9 horas da noite, um futebol. E a ideia do Edu é, com esse futebol, não só unir os jovens, né, os meninos, os rapazes, mas também evangelizar. Tem uma média de 20 rapazes frequentando o futebol, dos quais 5 já foram encaminhados para células. Os cultos jovens, que acontecem praticamente uma vez por mês, alcançaram aí um total de 440 jovens ao longo do ano. Esse é o trabalho realizado com os nossos jovens. Lembrando que o Edu tem 1 ano e 4 meses à frente dos adolescentes e dos jovens. A rede Dínamos, que é uma rede de células liderada pelo pastor Marcílio. Rede Dínamos, em 2013, abriu 11 novas células, 4 novos supervisores, levantou 15 novos líderes e 100 novos membros cadastrados. Também a Rede Dínamos termina o ano com 300 membros cadastrados, 48 líderes, 31 células e 9 supervisores. Então esse é o trabalho, ou uma parte do trabalho realizada pelo pastor Marcílio, liderando a Rede Dínamos, que é a rede de células que está debaixo da liderança do Marcílio. O Marcílio também lidera o trabalho do Ministério da Família. E aí nós temos alguns números lindos. Por exemplo, o Jantar dos Namorados, que foi realizado esse ano, contou com 120 casais. Agora, irmãos, 120 é um número que a gente limitou. Se a gente tivesse 200 convites, nós teríamos atingido 200 casais. Só que nós não tínhamos espaço para isso. Então, o Jantar dos Namorados é um evento assim consolidado e que dá muito certo. Realizamos um retiro de casais com 50 casais. É um retiro anual que os casais tiram um final de semana num hotel bacana, com uma programação legal. E aí 50 casais participaram. Realizamos um curso de noivos com 12 casais. E realizamos um casamento comunitário agora no final do ano, 2 semanas atrás, com 13 casais se casando, dos quais 9 não eram casados ainda no papel. E nós realizamos essa parte também do casamento civil. O Ministério da Família organizou uma escola da família. Você sabia que na sua igreja existe uma escola da família? Toda segunda-feira à noite tem cursos variados que visam abençoar as famílias. Então veja os cursos que nós temos. Homem ao máximo, claro, é para homem, né? Então tivemos a classe de homem ao máximo com 23 homens. Mulher única, 35 mulheres participaram do Mulher Única. Aliança, que é um curso para casais, para fortalecer os laços conjugais. 5 casais participaram e 10 adultos. Foi a primeira turma do Aliança. Tem também o curso Como Criar Seus Filhos. 10 pais participaram. Tem o outro curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. 12 pais participaram. Você aí que diz, não entendo meu adolescente, tem o curso para ajudar você a alcançar o coração do seu adolescente. Num total de 90 adultos que participaram da escola da família. O Marcílio estima um total geral, trabalho do Ministério da Família, 474 pessoas foram atingidas, abençoadas, através do trabalho da escola da família. A gente vive um tempo tão estranho, irmãos, tão estranho, em que o divórcio entre cristãos, divórcio entre casais cristãos, né? No meio de casais cristãos, está tão comum quanto lá fora, tão comum quanto lá fora. Os números estão praticamente iguais, de cristãos que se divorciam e de não cristãos. Isso é uma lástima, uma lástima. E preocupados com isso, os ministérios da Segunda Igreja têm de fato investido nesses cursos, acreditando que
dando informação e passando valores bíblicos, nós podemos evitar os desentendimentos conjugais e evitar aí de fato as separações e os divórcios. É alarmante o que está acontecendo hoje em dia com as famílias e com as famílias cristãs. Por isso, o nosso desejo em 2014 é aprofundar o trabalho da escola da família. Eu faço um apelo a você, marido, esposa, pai, esteja atento às datas de início das turmas da escola da família. São materiais excelentes, preparados para preparar você para ser um pai melhor, preparar você para ser uma esposa melhor, um marido melhor. A escola da família é fundamental para a saúde da sua família. Atingimos 474 pessoas esse ano, nós queremos ir muito além no ano que vem, muito além, porque as necessidades ainda são enormes. O Mauro, pastor Mauro Sérgio, Maurinho, né? Acho que a gente nunca vai se acostumar a chamar de pastor Mauro Sérgio, nem sei quem é Mauro Sérgio, mas o Maurinho lidera a Rede Impacto. Tem 270 pessoas cadastradas, 25 células divididas em 7 supervisões. Mas o pastor Mauro também lidera o Ministério da Proclamação, que é o ministério de evangelismo da nossa igreja. E esse ano eles fizeram um trabalho muito interessante. Realizaram 4 viagens missionárias. Me ajude a lembrar aqui. Uma equipe foi para Guiné-Bissau. Uma outra equipe foi para o Chile. Uma outra equipe foi para a Cristolândia, aqui em Vitória. E enviamos um missionário ao Tocantins, né? São viagens que membros da igreja estão realizando, viagens missionárias, realizadas através do Ministério da Proclamação. Hoje nós apoiamos 4 projetos apoiamos diretamente 4 projetos realizados por outras organizações, que também nos ajudam. Então veja, nós ajudamos o projeto Reviver. Que é o projeto Reviver, irmãos? Aqui em Muriaé, pastor Fernando Aredes, ele lidera uma casa de recuperação, uma clínica de recuperação de dependentes químicos. E nós, a segunda igreja, apoiamos o trabalho do Fernando ali em Muriaé, e nós temos esta casa, essa clínica de recuperação à nossa disposição. Então veja, nós não precisamos ter uma clínica com o nome da nossa igreja, se nós temos uma clínica a qual nós apoiamos e podemos contar com o trabalho deles. De uma maneira muito clara, se alguém precisar de tratamento para deixar as drogas, procure o Maurinho, procure a Camila. Nós temos um contato direto com o Fernando Aredes, pastor Fernando Aredes, ligado à Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, aqui em Muriaé, pronto a nos servir com esse tipo de auxílio para aqueles que querem deixar as drogas. Então, o projeto Reviver, nós apoiamos. Nós apoiamos também o projeto Sonhos de Mãe. Esse projeto Sonhos de Mãe apoia mães em situação de risco. Maurinho, me ajude aqui. Mães dependentes do crack. Nós apoiamos esse trabalho e através desse trabalho nós ajudamos mães a se libertarem do vício do crack e poderem assim cuidar e criar os seus filhos. Nós temos também o projeto Shekinah. Me ajuda, Maurinho. Que apoia e recupera moradores de rua. E nós apoiamos também a Casa do HIV, que dá apoio àqueles portadores do vírus
HIV. Esse ano, o Ministério da Proclamação realizou uma ação social lá em Monte Verde, atingindo 250 pessoas. Então, esse é o trabalho do Ministério da Proclamação. Na sequência das faixas etárias da nossa igreja, nós temos o Ministério Viva a Vida, que é o ministério que trabalha com a terceira idade aqui em nossa igreja. O Ministério Viva a Vida é liderado pela Ana Bernardo. Fica em pé aí, Ana. Cadê a Ana? Ana Bernardo, está ali no seu lugar clássico. Tem até o nome da Ana naquele banco ali. Então, o Ministério Viva a Vida realizou em outubro o Movimento Viva a Vida, o primeiro trabalho deste ano. Por quê? Porque o Viva a Vida foi reativado a partir aí de setembro. Então, o Viva a Vida, no Movimento Viva a Vida, participaram 62 idosos, com 10 voluntários envolvidos nesse movimento. Teste de glicemia, corte de cabelo, pintura de unha. E foram feitas várias atividades nesse movimento, uma tarde inteira. Depois realizou uma tarde de louvor com 2 grupos musicais, sanfoneiro, gente tocando triângulo. Foi uma festa que eles fizeram, cantando músicas regionais, músicas em louvor a Deus, com 2 grupos musicais, 46 pessoas participaram. Aí foi realizado, junto com o corpo diaconal, realizada a ceia em casa. Aqueles irmãos idosos que já não podem mais se locomover para a igreja, eles recebem a ceia em casa. Ana Bernardo, apoiada pelos diáconos, levaram aí ceia para 11 membros. Atendimentos semanais. A Ana está aqui na nossa igreja durante a semana e ela atende uma média de 10 pessoas toda semana. Foi realizado também no sábado retrasado a celebração de Natal do Viva a Vida, e tiveram presente aí uma média de 85 pessoas participando da celebração de Natal do Viva a Vida. Então, olha só, o trabalho só está começando. Pessoal da terceira idade, né? Meu pai não vinha em trabalho nenhum da terceira idade. Pai, o senhor já é da terceira idade. Não sou, o senhor já é, pai, o senhor já tem mais de 55 aí, né? E aí, quando ele veio na celebração de Natal, ele disse assim para mim: Ana, não vou perder mais nenhum, né? Dona Iris, minha mãe também, não vou perder mais nenhum. Foi bacana, foi gostoso, foi bonito, feito com bom gosto, para a glória do nosso Deus, e abençoou até gente chata, né? Exigente, que não vinha, mas agora disse: não perco mais nenhum. E vou dizer uma coisa, o trabalho só está começando, e já está aí atingindo um número bonito. Gente, pessoal da terceira idade, não fique de fora não. O trabalho Viva a Vida é para abençoar você. Ouviu falar do Viva a Vida? Opa, estou dentro, porque vai ser coisa boa para a minha vida. Mais ainda, a Ana lidera também o Ministério da Intercessão. Hoje nós contamos com 120 intercessores, mas assim, gente comprometida com a intercessão, gente que quer orar de verdade para Deus abençoar a nossa igreja. Temos 120 intercessores. Foi realizada 2 jornadas 24 horas de oração. A igreja orando 24 horas na nossa sala de oração, pessoas se revezando. Foram realizadas 2 jornadas, 180 minutos de oração. Foram produzidos 5 boletins bimestrais, falando sobre oração e divulgando o trabalho de oração na nossa igreja. Foi criada uma equipe emergencial de oração. Gostei dessa equipe. Ela se reúne toda quinta-feira à noite. Essa equipe ora pelos intercessores. Então, é uma equipe que abençoa os intercessores. E ela também ora por assuntos emergenciais. Toda quinta-feira, às 20 horas, Ana, se reúne lá na sala de oração para esse tempo de apoio espiritual aos intercessores e para a oração aí de alguns casos emergenciais. E claro, realiza aí o culto matutino, todos os dias, de segunda a sexta, culto de oração. Aí o Ministério da Edificação, que é liderado pela Camila,
Nós temos a trilha, que é a nossa escola bíblica. Estudamos esse ano 10 livros da Bíblia. 10 livros da Bíblia foram estudados esse ano, com 14 turmas. Tivemos uma média de 278 alunos passando pela trilha, uma média semanal de 140 alunos frequentando. Reuniões de treinamento, a Camila é chata, ela fez 10 reuniões de treinamento, não é? Essa turma está treinada até o ano 2022. Professores, 16 professores trabalham através do Ministério da Edificação, e uma equipe de apoio de 3 pessoas. A trilha, eu repeti isso daí, né? Então, esses números estão lá atrás, tá? O Ministério da Edificação também apoia o Celebrando. Que é o Celebrando, irmãos? Toda segunda-feira nós temos esse trabalho, que é um trabalho de fortalecimento espiritual. Então, você deseja fortalecer a sua vida espiritual? O Celebrando serve para isso. O Celebrando se reúne toda segunda-feira à noite. Foram realizados esse ano 44 encontros, 42 palestras, uma frequência média de 45 pessoas. E nós temos também um convênio com o juizado aqui de Itaperuna, e aquelas pessoas que cometem pequenos delitos e vão cumprir penas alternativas, elas são indicadas aqui para participar do Celebrando. Então veja só, se o Celebrando é um trabalho de fortalecimento espiritual, e essas pessoas vêm aqui para a igreja para cumprir suas penas alternativas, o que elas estão recebendo? Elas estão recebendo injeções maciças do Evangelho na vida delas. É um trabalho de evangelização também, o Celebrando. Este ano nós tivemos 54 apenados passando por aqui. Há umas 2 semanas atrás eles realizaram um churrasco de confraternização nas dependências aqui da nossa igreja. Eu tive a oportunidade de pregar para eles uma noite, não é? Pregar o Evangelho da salvação. Os que estavam presentes, pelo menos 10 pessoas levantaram a mão, tomando uma decisão ao lado de Jesus. Então veja como o Celebrando trabalha, evangelizando também, além de dar o apoio espiritual. Temos o Ministério da Adoração, liderado pela Quênia. Temos muitos números no Ministério da Adoração, eu tive dificuldade até de fazer um resumo desses números. Mas imagine assim, cada culto que nós realizamos, cada celebração que nós realizamos, o Ministério de Adoração e Artes está presente. Então pense em todos os cultos, não apenas dentro do templo, mas cultos em casa, cultos de célula que nós realizamos lá no Lions. Todos esses trabalhos, até as reuniões de célula, são apoiados pelo Ministério da Adoração. O Ministério da Adoração tem a Casa do Adorador. A Casa do Adorador passa 171 pessoas da nossa comunidade, aprendendo várias modalidades de instrumentos. E também nós criamos, este ano, foi criado pela Quênia, pela Marvin, pela Carminha, o trabalho de ginástica pela manhã. Tem um grupo bonito de senhoras. Quem aqui faz parte da ginástica de manhã? Levanta a mão aqui. Olha só, nós temos uma média de umas 60 senhoras participando, das quais a grande maioria não é da igreja, é de fora da igreja. Qual foi a grande sacada disso, irmãos? Elas perceberam que no nosso bairro, onde existia ginástica, acabou. Então tem um buraco, um vácuo aqui no nosso bairro, desse tipo de trabalho. A igreja começou a oferecer esse trabalho. Aí eu cobrei da Ana Bernardo, líder do Ministério Viva a Vida, Terceira Idade, cobrei do Mauro, pastor Mauro, um projeto para evangelização dessas senhoras que vêm fazer a ginástica aqui de manhã. Então, nessas últimas semanas, o trabalho começou, foi feita aí a organização do trabalho. No início do ano que vem,
nós começamos o trabalho de ginástica, associado a esse trabalho, um projeto de evangelização dessas senhoras. Isso é feito através da Casa do Adorador. Apoio ao culto, nós temos 67 pessoas que apoiam os trabalhos de culto da nossa igreja. O Ministério de Louvor conta com 125 pessoas, bandas e coros e grupos musicais, enfim. Parte técnica, não é? Que trabalha iluminação, som, multimídia, transmissão para a internet, temos 22 pessoas. Dança e teatro, 14 pessoas. A Kênia realiza uma supervisão de células, ela é supervisora de células, com cerca de 120 pessoas na sua supervisão. E o Ministério de Adoração e Artes alcança um total de 560 pessoas envolvidas direta ou indiretamente nesse trabalho do Ministério de Adoração. Aí, depois desse relatório, a gente chega a Filipenses, capítulo 1, de 3 a 5, que diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então veja só, Paulo está dizendo duas coisas. Versículo 3, ele diz assim: quando eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Aí o versículo 4, ele diz assim: em todas as minhas orações, em favor de vocês, eu sinto alegria, eu oro com alegria. Então, ele agradece a Deus e ele se alegra quando ele ora por essas pessoas. Por quê, irmãos? Ele explica no versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo diz assim: quando eu lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Quando eu oro por vocês, eu me alegro. Por quê? Porque vocês têm cooperado com o Evangelho. Vocês têm cooperado com o Evangelho. Irmãos, esses números que nós citamos aqui é resultado do trabalho de um ano inteiro da nossa igreja. Cada ministério tem um nome de uma pessoa à frente desse ministério. Cada ministério tem um líder à frente desse ministério. Mas esse líder não é nada e não faz nada se não for apoiado por você, igreja. Então esse aqui não é apenas o resultado do trabalho dos nossos ministros. Esse aqui é o resultado do trabalho da nossa igreja. E a nossa igreja existe, irmãos, para ganhar pessoas e cuidar bem delas. Esse foi o tema deste ano 2013, e esse será ainda o tema da nossa igreja para 2014. Ganhar pessoas e cuidar bem delas. Eu tenho uma máxima que orienta o meu ministério, baseado nas próprias palavras do apóstolo Paulo, quando dizia aos filipenses mesmo. Ele dizia assim: uma coisa eu faço. Uma única coisa. Paulo dizia assim: eu tenho foco. Eu estou trabalhando com foco. Quantas coisas nossa igreja poderia fazer, irmãos? Quantas coisas? Quantas frentes de trabalho nós poderíamos abrir? Eu diria dezenas, talvez centenas de frentes de trabalho. Eu diria tantas quantas forem as necessidades do mundo, nossa igreja poderia abrir. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para fazer tudo. Nós fomos chamados para fazer uma coisa. E a gente precisa ter foco para fazer uma coisa. Porque, irmãos, quando abrimos o leque demais, quando começamos a fazer coisas demais,
muitas frentes de trabalho, nós não conseguimos fazer com profundidade. Então, irmãos, quando nós dizemos que fazemos uma única coisa, e essa coisa é a seguinte: nós queremos ganhar gente para Jesus e cuidar bem dessas pessoas. Esse é o nosso foco e é a isso que nós nos dedicamos. Por exemplo, quando começamos a Escola da Família, através do pastor Marcílio, a ideia qual é? Dar apoio às nossas famílias, mas através de famílias fortes, ganhar pessoas e cuidar bem delas. Uma coisa eu faço, uma única coisa. Como eu disse, nós não precisamos ter uma clínica de recuperação se nós temos gente focada nisso, habilitada para isso, para fazer isso, e nós apoiamos essa pessoa. Você entende? Talvez algumas pessoas em algum momento se sintam frustradas porque nós não fazemos isso ou aquilo. Queridos, por favor, nosso entendimento precisa ser de que nós somos chamados para fazer algo específico. Então, nós não vamos sair por aí dando tiro para tudo quanto é lado. A segunda igreja existe para ganhar pessoas e cuidar bem delas, e é isso que nós estamos aprendendo a fazer, e é isso que nós queremos aprofundar, essa ideia, esse foco, este alvo, ganhar pessoas e cuidar bem delas. E o que nós temos feito ao longo de 2013, sempre com essa visão, resultou em todos esses números que nós, igreja, estamos realizando juntos. Mas aí, irmãos, nós olhamos para 2014, nós olhamos para frente, nós olhamos para o que nós temos que fazer lá na frente, e eu trago para você alguns desafios pessoais. Uma vez você deveria colocar o seu nome nesses desafios. O primeiro desafio que eu trago para você é esse: descubra o seu ministério. Esse é o ponto de partida. Tivemos agora, 2 semanas atrás, uma linda noite de batismos. Que noite bonita, que noite memorável. Logo a seguir, na semana seguinte, ao domingo de batismo, alguém que se batizou me escreveu um e-mail, dizendo mais ou menos assim: pastor, o batismo foi o primeiro passo. Agora eu quero que o senhor me ajude a descobrir o meu ministério. E eu fiquei tão feliz que uma pessoa nova convertida chegou na igreja, entendeu a necessidade do batismo e logo após o batismo, ela entendeu a necessidade de se envolver em um ministério. Meu querido, preste bem atenção. Por mais ocupado que você seja lá fora, com seus assuntos profissionais, por mais bem-sucedido que você seja lá fora, em seus assuntos profissionais, eu digo para você uma coisa: Deus não chamou você para ser um profissional. Deus não criou você para ser um profissional. A ideia de Deus, ao criar você, é que você tenha um ministério. Pode ser que esse ministério seja realizado através da sua profissão. Pode ser. Através da sua profissão, você ganha gente para Jesus. Através da sua profissão, você evangeliza. Através da sua profissão, você ajuda pessoas a se conectarem ao reino de Deus. Mas eu não tenho dúvida, quando Deus criou você, lá no céu, Ele não disse assim: criei um advogado, criei um empresário, criei um professor, criei um pedreiro. Não. Criei mais um missionário. Eu não tenho dúvida disso. Agora, por estarmos, ou algumas pessoas por estarem tão envolvidas na sua vida profissional, elas passam sua vida inteira sem descobrir o seu ministério. Acho que a grande pergunta que nós deveríamos responder é exatamente essa: eu nasci para
E aí a resposta tem que estar envolvida com ministério. Eu nasci para ser um professor dentro da igreja. Eu nasci para ser um líder de célula. Eu nasci para ganhar crianças para Jesus. Qual é o seu ministério? Então, em 2014, se você ainda não tem essa resposta, descubra qual é o seu ministério. Desafio para você. Segundo desafio, deixe Deus usar você. Irmãos, não sejamos tímidos quanto a isso aqui. Eu vejo, por exemplo, os autores de novela da Globo. Os caras não são tímidos em passar, através das suas novelas, dos seus enredos, das suas histórias, o que eles acreditam e o que é importante para eles. Você já percebeu que toda novela tem lá um núcleo, um fundo espiritual? É uma novela aí que tem um núcleo de monges budistas. E o que o autor quer? Ele quer, através disso, passar a fé dele, ou que ele crê no budismo. Nós somos tão tímidos para deixar Deus nos usar. E os caras, através da profissão deles, que é escrever novelas, eles estão passando as doutrinas deles. Há uns anos atrás, passou uma novela chamada A Viagem. Como essa novela foi comentada, porque ela passava as doutrinas espíritas de uma maneira tão aberta, tão clara, e como isso deu oportunidade para os espíritas propagarem a sua doutrina. Irmãos, nós somos tímidos em nos deixar usar por Deus. Nós somos tímidos em deixar Deus usar a nossa vida para falar dele, para anunciar o reino dele, para deixar de fato os nossos talentos, os nossos dons, a capacidade que o próprio Deus nos deu, para que o reino dele seja estabelecido na terra. Então, em 2014, desafio pessoal para você: deixe Deus usar você, onde você está, da maneira que Deus quiser, deixe Deus usar você. Muitas vezes, algumas pessoas que querem se deixar usar por Deus, dizem assim: Deus me deu uma oportunidade, esse dia, para eu falar de Ti. Irmãos, é uma oração errada. A oração não é para Deus nos dar uma oportunidade, a oração é a gente ter a capacidade de criar oportunidades. Não é evangelismo acidental, é evangelismo intencional. Alguém veio, bateu na minha porta e me pediu para falar de Jesus para ele. Deus enviou essa pessoa. Não, isso é evangelismo acidental. Isso vai acontecer uma vez na vida. Evangelismo intencional: eu vou bater na porta do fulano e vou falar com ele. Eu vou ligar para o fulano e vou falar com ele. Deixe Deus usar você. Terceiro e último, seja bênção para outras pessoas. Nas histórias, os filmes, as novelas, sempre existem os vilões, não é? Os vilões. E os vilões são maus. Os vilões, parece que não existe nenhum tipo de bondade, né? O cara mata rindo, não é? E feliz da vida, porque está matando, fazendo mal, criando situações malignas. Parece que, de uma certa maneira, o vilão escolhe ser vilão por prazer. É incrível, irmãos, como isso retrata a vida real. Porque existem pessoas que escolhem ser maldição na vida de outras pessoas, como um vilão escolhe fazer o mal. Pessoas escolhem ser instrumento do diabo
na vida de outras pessoas. Quando falam mal das pessoas, quando dão mau testemunho, por exemplo, não pagando suas contas, gente caloteira, gente que deve, e não deve porque ficou sem dinheiro para pagar, não deve porque não está administrando bem as suas finanças, compra demais, não tem como pagar, depois nós vamos ver como é que fica. Essa época do ano é mais ou menos assim, não é? Em janeiro a gente vê como é que fica. Em janeiro tem PVA, tem IPTU, tem material escolar, e começa o ano aquela loucura toda. Mas aí escolhe ser maldição. Escolhe porque está fazendo a coisa errada. Meu querido, escolha ser bênção na vida das pessoas. Quando você abrir a sua boca, antes de falar, pense assim: o que eu vou falar vai abençoar? O que eu vou falar vai edificar? O que eu vou falar é da conta dessa pessoa? Porque se eu falo para o Felipe sobre a Ana Bernardo, ou o Felipe tem que ser parte do problema, ou o Felipe tem que ser parte da solução do problema da Ana. Por que eu vou falar do problema da Ana com o Felipe, se ele não é parte do problema e nem é parte da solução? Aí a gente abre a nossa boca e a gente é maldição. Eu quero abençoar o Felipe, eu quero ser bênção na vida dele, eu quero que as minhas palavras edifiquem a vida dele. Querido, em 2014, envolva-se no ministério, deixa Deus usar você, para que você seja bênção na vida dos outros, para que o seu tempo, sua mente, seja ocupada, ou sejam ocupados com o trabalho de Deus, para que os seus talentos, os seus dons sejam usados para a glória de Deus e edificação de outras pessoas. Você viu quanta coisa a nossa igreja faz? Nós podemos fazer muito mais. Você viu quantos números bonitos? Nós podemos fazer muito mais, se nós nos envolvermos de uma maneira mais profunda e comprometida com aquilo que Deus nos chama para fazer. Eu costumo dizer assim: igreja grande, trabalho grande. Nós temos muito trabalho para fazer. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar juntos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor da igreja. Existe alguma coisa para você fazer através da igreja. Vem trabalhar, vem se unir àqueles que já estão fazendo, vem ajudar, vem ser bênção. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pelo que nós fizemos em 2013. Mas a gente reconhece, Senhor, que existem tantas e tantas pessoas necessitadas. Por isso, a nossa oração é que o Senhor levante muitos outros que vão se envolver em muitas áreas de ministérios e que vão fazer um trabalho ainda muito maior para a glória do Teu nome e para a edificação de muitas vidas. Dá a Tua bênção, Senhor, capacitando, instruindo, desenvolvendo talentos, e assim, Deus, gente nova, com ânimo novo, venha fazer o Teu trabalho. Como precisamos de gente trabalhando com crianças, Senhor. Como precisamos de gente trabalhando com adolescentes.
Como precisamos de gente trabalhando com jovens, adultos, casais, terceira idade. Meu Deus, levanta pessoas. Como precisamos de novos líderes de células. Precisamos disso, Deus. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, ateia fogo no coração do teu povo, para que, ardendo de amores pelo teu reino, o teu povo se envolva ainda mais no trabalho da evangelização, no trabalho do cuidado pastoral. Ó Pai, faz da tua igreja um grande campo de trabalho, Pai. Por favor, dá-nos a tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares, amparados, protegidos, guardados por Ti. Dá-nos, Senhor, um domingo de paz. E logo mais, à noite, quando retornarmos para os nossos cultos de celebração, o Senhor fale conosco muito mais e nos abençoe muito mais. Dá-nos a Tua graça, Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos um bom dia.